Bom dia a todas. A gente vai falar hoje sobre fog mental na menopausa. Essa palavra fog em inglês quer dizer que fica uma coisa meio nebulosa, né? Eu não sei traduzir para o português o que é fog mental, mas é quando você fica muito esquecida, você diminui um pouco a sua percepção, o seu julgamento. Então fica esse fog. Fog em inglês quer dizer quando você acorda em Londres e tá tudo meio com neblina, aquilo é o fog, né? E mental. Então, vamos lá. Pega lá a sua caneta e seu papel para a gente escrever um pouco sobre esse sintoma, que é um sintoma muito presente nas mulheres que estão na perimenopausa, que estão na pós-menopausa também. Então, o fog mental é uma das queixas comuns nas mulheres menopausadas, né? E o hormônio relacionado ao fog mental é o estradiol. A gente vai falar daqui a pouco, tá? E a gente tem que lembrar que esse fog mental, então, ele é uma alteração na memória, no julgamento, na imaginação, no resolver problemas, na capacidade de aprendizado, na capacidade de perceber as coisas e principalmente na capacidade de se lembrar das coisas. Então, as mulheres relatam muito dificuldade em lembrar o nome das pessoas, em lembrar números, lembrar onde colocou a chave. Geralmente é memória a curto prazo. Então, por exemplo, você está fazendo uma coisa, aí você tem que mandar um e-mail, aí você esquece de mandar o e-mail, né? Então, são essas memórias, principalmente a curto prazo. Mas a gente tem que lembrar que essa memória, essa cognição alterada, ela também pode sofrer influências de outras coisas que não só a menopausa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que dorme mal, né, pode ter uma cognição alterada, uma pessoa que tem alguma alteração no seu sistema vasomotor, né? Uma pessoa que tem uma alteração no seu humor. Tudo isso são fatores indiretos que alteram ou podem alterar a cognição, tá? Mas, quando se diz afogue mental, as principais queixas, então, são as dificuldades em nomes, palavras e números, aquilo que eu falei de achar a chave. Outra coisa, dificuldade de se concentrar e esquecer os compromissos, tá? Eu, particularmente, comecei com esse brain fog, e para mim era uma dificuldade de lembrar certas palavras, mas o que me chamou mais atenção no meu caso foi que eu sempre leio o artigo, eu leio no máximo 2 vezes e já peguei tudo, e eu precisava ler mais vezes. Então, eu estava tendo que ler 4 vezes, e aí eu fiquei pensando, nossa, que estranho, eu estou tendo que ler tantas vezes para guardar o que eu aprendi aqui, será que eu estou emburrecendo? Então, eu comecei a perceber isso, tá? Agora, essa alteração cognitiva, ela pode ou não evoluir para uma demência. Então, é claro, é bem importante a gente dizer aqui que ela pode ou não, tá? Que as pessoas às vezes relacionam isso já com uma demência daqui 20 anos. Não necessariamente isso está linkado com o processo de demência. Essa história da memória a curto prazo, tá? Ela tende a melhorar na fase pós-menopausa. Então, lá pelos seus 60 anos, essa história da memória parece que ela some, tá? Mas essa dificuldade de aprendizado que eu relatei, na pós-menopausa, ela ainda continua, né? Então, a gente vai falar ao longo da exposição de hoje o que pode ajudar a melhorar essa sintomatologia, tá?
Alguns estudos apontam que pessoas com baixo índice educacional, e também mulheres que apresentavam HIV positivo, ou fatores ambientais desfavoráveis, como morava num lugar que não era seguro, tinha uma alimentação não saudável, era sedentário, era obeso, tudo isso contribuía para uma perda maior dos fatores cognitivos, tá? Bom, então vamos falar sobre o hormônio estrógeno, que é um dos principais hormônios linkados à memória, a essa sintomatologia. A gente tem que lembrar que no cérebro a gente tem receptores de estrógeno, tá? E o estrógeno, ele tem uma atuação importante principalmente no hipocampo, que a gente sabe que está relacionado à memória, e no córtex pré-frontal, que é o córtex que vai fazer julgamento, que é o foco, a atenção, tá? Então, o estrógeno, ele induz efeitos trópicos fundamentais para memórias e funções executivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o estrógeno, ele é importante quando a gente fala de memória e de funções executivas, porque ele age no hipocampo e no córtex pré-frontal principalmente, tá? E ele geralmente age junto com outras substâncias, como acetilcolina, serotonina e noradrenalina. Então, ele age combinado com outras substâncias. O que o estrógeno faz? Bom, então, níveis de estrógenos normais, ele faz plasticidade sináptica, fornece energia cerebral, faz neurogênese do hipocampo, neurogênese do giro dentado, protege contra o cérebro contra a apoptose de células e protege contra lesões neurais, tá? Então, uma coisa muito importante aqui é lembrar que o estrógeno, ele atua nas mitocôndrias. Então, ele fornece energia cerebral. Aquela coisa da gente falar, ai, tô com a cabeça cansada, tá tudo meio confuso, tem a ver também não só com memória, mas também com a ação dessas mitocôndrias que são estimuladas pelo estrógeno, ok? Então, tenho agora um outro hormônio importante que é a progesterona. Vamos colocar aí progesterona. A progesterona, ela é um regulador potente para neurogênese. Ela também participa da sobrevivência da célula. Então, ela dá uma sobrevida para a célula. E ela participa do sistema bioenergético. Agora, uma coisa muito interessante é que ela é considerada um ansiolítico natural. Então, a progesterona, ela tem uma capacidade de diminuir a ansiedade e, portanto, ela ajuda a um sono de melhor qualidade. Por isso que a mulher que está na menopausa, como ela tem também uma baixa de progesterona, ela fica mais irritadiça, mais ansiosa e o sono, a qualidade do sono é alterada, ok? Deu para entender quem faz o que aí por enquanto. Agora, e a reposição hormonal? Será que a reposição hormonal, no que se diz respeito a esses aspectos cerebrais, ela ajuda ou não? Bom, as pesquisas científicas são controversas. Umas pesquisas científicas dizem sim, ajuda, outras pesquisas dizem não, não ajuda, tá? Aquela pesquisa científica bombástica de 2002 da Woman Health, HWI, Woman Health
Intervention fala que a reposição hormonal não ajuda a esses aspectos mentais. Entretanto, vamos lembrar novamente, essa pesquisa foi feita num target de mulheres errado, foi feito já em mulheres em idade avançada, né? Então eles deram hormônio para mulheres com acima de 65 anos, já estava super pós-menopausa, e hoje a gente sabe que o hormônio tem que ser administrado numa fase muito mais precoce. Outra coisa, não era um hormônio bioidêntico, era um hormônio que tirava coisas de cavalo, então era um hormônio não bioidêntico. Então, essa pesquisa de 2002, que fala que dá câncer, que fala que não ajuda em nada, ela é uma pesquisa que foi feita de uma forma muito questionável, né? Com mulheres numa idade avançada, um hormônio de cavalo, não era um hormônio bioidêntico, e talvez seja esse um dos grandes motivos pelo qual essa pesquisa ela aponta tantas coisas estranhas, como, por exemplo, índice alto de câncer, etc. e tal. Bom, é notável, né, que existem benefícios quando a pessoa faz uma reposição hormonal. E os benefícios principais que são justificados na literatura e nas pesquisas são os benefícios vasomotores. A mulher pós-menopausa, ela morre muito mais de problema cardíaco do que qualquer outra coisa. E já foi constatado que a reposição hormonal, principalmente a reposição de estrógeno, ajuda na prevenção e na melhora do sistema cardiovascular, tá? Quando a gente pensa no sistema cardiovascular, né, veias, artérias, a gente também tem que lembrar que o estrógeno tem uma atuação nessas veias e artérias cerebrais. Por isso que mulheres que estão na menopausa, além de um índice grande de infarto, ela tem um índice grande de AVC, tá? Então, hoje levanta-se muito a bandeira do que olha, a administração de hormônio, ela parece ser muito benéfica para problemas cardiovasculares. Ela tem protegido mulheres contra AVC e contra infarto. Só que reposição hormonal, ela é uma coisa muito individualizada. Para você pode ser de um jeito, para outra pessoa pode ser de outro jeito. Você tem que procurar um bom médico para você fazer um bom acompanhamento e para você saber qual que é a melhor forma de administração para você. Por exemplo, se a mulher não tem útero, é só indicado estrógeno. Se ela tem útero, é indicado estrógeno e progesterona. Ou seja, é uma coisa criteriosa que deve ser acompanhada por um bom médico especialista nessa área, ok? Mas coloca aí, fatores de riscos para demência pós-menopausa. Então, como ainda é questionável essa coisa do hormônio para o fog mental, tá? Para o fog mental. Vamos então nos deter aos fatores de risco, os quais a gente pode contribuir e colaborar, os quais a gente sabe que por pesquisas científicas que é unânime, obesidade. Então, se você é obeso, você tem maior risco de ter demência e Alzheimer. Sedentarismo. Se você é fumante, se você tem diabetes, hipertensão, se você tem uma saúde mental ruim, tem histórico de depressão, tudo isso são fatores de riscos grandes, potentes, constatados cientificamente para demência e para a evolução de um Alzheimer. Vamos falar sobre o que nos interessa muito, que é a atividade física. O que as pesquisas científicas apontam? 150 minutos semanais de atividade aeróbica moderada a intensa. 150 minutos de atividade aeróbica intensa e moderada semanal. Esse é o mínimo, tá? Para a saúde do seu cérebro, o que está constatado nas pesquisas científicas? Fazer atividades como leitura, aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical, são comportamentos que retardam o aparecimento do Alzheimer, empurram lá para frente o aparecimento dos sintomas, tá?
Outra coisa importante, que é o estresse, né? Porque o estresse, todo mundo já sabe que tem efeitos deletérios no nosso sistema nervoso central e no nosso corpo como um todo. Então, o que que eu posso fazer para melhorar o meu nível de estresse, tá? O cortisol, olha que interessante, o cortisol, ele compete com o estrógeno na hora de se unir a um receptor. O que que eu quero dizer? Você tem lá um monte de cortisol, porque você é uma pessoa mega estressada, e você já está pós-menopausa, você já é menopausada, você já tem pouco estrógeno circulando, talvez quase zero, certo? Ou talvez você faça uma reposição hormonal, você tem os estrógenos circulando lá. Só que o cortisol, quando ele está presente, ele rouba o receptor do estrógeno. Ele entra no receptor do estrógeno e aí o estrógeno não consegue se ligar ao receptor e não consegue fazer a ação dele. Tudo por conta do cortisol circulante. Então, se você reduz o seu estresse, você reduz a quantidade de cortisol circulando, aí o estrógeno que você está administrando, ou que você tem no teu corpo, ele tem receptor para se ligar e consegue fazer o papel dele. Então, consegue entender como é que o cortisol compete com o estrógeno? Eles competem pelos mesmos receptores. Hormônio só é hormônio quando ele consegue se ligar a algum receptor. Se ele não consegue ligar a algum receptor, ele não serve para nada, tá? Então, o cortisol compete com os receptores de estrógeno. Outra coisa que foi constatado nas pesquisas científicas é que uma dieta mediterrânea ela é rica em alimentos com fitoestrógenos, então ela é mais benéfica para a mulher na menopausa. Dieta mediterrânea. Ah, as outras dietas não são boas? Olha, não se sabe, mas nenhuma pesquisa aponta outras dietas. Talvez porque ninguém tentou fazer uma pesquisa com uma outra dieta, né? Ou talvez porque realmente não funciona. Mas quando a gente fala de menopausa, existem poucos estudos ainda, tá? Mas existe um estudo de grande peso que fala que a dieta mediterrânea, por conter alimentos com fitoestrógeno, ela é bem benéfica, tá bom? Toda vez que a gente falar do fog mental, a gente tem que lembrar uma coisa importante no nosso corpo e trazer um raciocínio que é o seguinte: o ovário produz o estrógeno, né? Mas esse estrógeno tem uma atuação no meu cérebro. Então, eu estou falando do sistema neuroendócrino. E eu chamo atenção a isso, pessoal, porque a gente que estuda fáscia está sempre chamando a atenção da sinergia entre sistemas. Hoje, a gente está falando da sinergia do sistema neuro e endócrino, tá? É interessante porque o único órgão do corpo que de uma hora para outra tem falência quase que 100% completa é o ovário. Porque os outros órgãos, eles vão envelhecendo aos poucos e com esse envelhecimento gradual, eles vão tendo aí a sua repercussão em sintomatologia. Mas o ovário é assim, de uma hora para outra ele fala, pum, não vou mais produzir hormônio. Então, nós mulheres temos aí um órgão que tem essa falência de um dia para o outro, e por acaso é o ovário que produz estrógeno, tá? O estrógeno também tem uma atuação no brainstem. Brainstem é tronco cerebral, né? Portanto, ele tem uma repercussão, como a gente falou, na insônia, tá? Veja bem, quando a gente fala da insônia, a gente viu que a progesterona é um ansiolítico natural, atua lá no sono, e agora a gente está vendo que o estrógeno atua lá no brainstem, no tronco cerebral, e também tem impacto no sono. Então, esses dois hormônios impactam o meu sono. O estrógeno também tem um impacto na amígdala e, consequentemente, pode ter mudança de humor e pode deixar a mulher até mais agressiva. A mulher fica meio chata, né? Porque tem essa atuação na amígdala.
tá? Uma coisa interessante para se falar também é que o estrógeno, ele reduz a quantidade de placas que a gente chama de amiloides. Essas placas presentes nas pessoas com Alzheimer. Porém, vale lembrar que a presença de placa não necessariamente quer dizer que você vai ter Alzheimer. A presença de placa é um fator de risco para você ter Alzheimer. E o estrógeno, a falta de estrógeno aumenta esse fator de risco, aumenta a quantidade de placa. Ficou claro? Tá? Bom, então é isso, tá? Sobre o brain fog e a menopausa, a gente falou hoje, então, para quem chegou infelizmente atrasado, a gente falou, então, vamos fazer um resumo da ópera para ajudar quem chegou atrasado. Então, uma das queixas principais da mulher durante a fase de menopausa é o fog mental, né? O fog mental é caracterizado principalmente pela falta de memória a curto prazo, não sabe onde colocou a chave, não sabe o nome da amiga, esqueceu o número X, então é isso, memória a curto prazo. Mas também uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade de foco e atenção. Por quê? Porque o hormônio principal nesse aspecto seria o estrógeno, que por sua vez tem uma atuação importante no hipocampo e no córtex pré-frontal, tá? Uma coisa que está envolvida também com o estrógeno é essa relação que ele tem com a amígdala, então aí vem aí o mau humor, alteração de humor. Outra coisa, a gente falou que é o pré-frontal, que é o lugar que a gente tem atenção, foco, que a gente faz as nossas tomadas de decisões, certo? E o estrógeno também é responsável pela função mitocondrial. Então, quando temos menos estrógeno, a gente tem aí um cansaço cerebral. Você fica meio lerda mentalmente, meio preguiçosa, mas é por conta do estrógeno, não é culpa tua, tá? Aí a gente falou que a progesterona é um hormônio que é muito importante porque ela participa da neurogênese, ela participa da sobrevida da célula, do sistema bioenergético, mas acima de tudo é um ansiolítico natural. Quando a gente tem uma baixa de progesterona, a gente tem principalmente uma dificuldade no sono, a gente tem insônias, certo? Mas a gente viu aqui também que as pesquisas elas são muito contraditórias em relação à reposição hormonal, certo? Mas nós temos como atuar, porque as pesquisas falam, olha só, atua nos fatores que a gente sabe com as pesquisas científicas que são fatores de risco. Então vamos lá, vamos falar de atividade física. E o que é preconizado é 150 minutos semanais de atividade aeróbica, moderada e intensa. Outra coisa, para o cérebro, ler faz bem, ouvir música, aprender um novo instrumento musical, aprender uma nova língua. Outra coisa, reduzir estresse, porque cortisol compete com estrógeno. E o que também falamos foi da dieta mediterrânea, que é uma dieta rica em alimentos com fitoestrógeno. Ok, pessoal? Então, só para avisar que a gente vai ter um workshop no dia 6 de maio sobre menopausa, um workshop da meio-dia às 2. Se você assina a assinatura mensal, ele é gratuito. Se você não assina, você pode comprar e o link está lá na bio. Nós vamos abordar outros sintomas, vamos abordar uma prática física para ajudar essas mulheres, vamos levar em consideração músculo, ossos e fáscia, tendões e ligamentos. Tá bom? Então, por hoje é só. Vou encerrar a nossa live e nos vemos então daqui 15 dias na nossa próxima live. Um beijo grande, uma boa tarde para todas.